Agora nós vamos iniciar uma outra etapa super importante para o nosso bolo, porque não há massa estruturada, não há blindagem com ganache que segure um recheio errado, tá? Então o nosso recheio a gente tem que ter sempre a maior atenção de deixar ele no ponto correto, porque um recheio mole, um recheio líquido, ele vai derrubar o nosso bolo e não é isso que a gente quer. Então, atenção a essa etapa. Nós vamos ensinar aqui ao longo do curso alguns recheios e na apostila vocês vão ter uma outra infinidade de recheios para montar o cardápio de vocês. Outro ponto importante é nosso leite condensado. Procure sempre utilizar um leite condensado com 8% de gordura. No mercado, atualmente, nós temos dois tipos de leite condensado, o integral e o semidesnatado. O de 8% de gordura, que foi o que eu mencionei, é o integral. E é esse que eu utilizo aqui no meu ateliê e que eu recomendo para vocês também. Então eu vou colocar o leite condensado, 395 gramas de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite, que equivale a 200 gramas. E aqui eu tenho 45 gramas de coco ralado, aquele coco de pacote. Vocês podem também utilizar o coco fresco, mas atenção à conservação dele, porque ele é super perecível. Então eu procuro sempre utilizar os de pacotinho mesmo. Procurar uma marca também que seja saborosa, para não deixar o nosso recheio de coco com aquele gosto de sabão, tá? Então eu coloco aqui. Antes de ligar o fogo, eu misturo todo o meu recheio. Deixo ele homogêneo e só em seguida eu ligo o meu fogo. Recheio, nunca, em hipótese alguma, podemos parar de mexer, tá? Sempre mexendo, inclusive quando atingir o ponto que a gente desligar o fogo, a gente continua mexendo, porque a nossa panela vai continuar quente. Então o recheio vai continuar cozinhando e grudar embaixo, né? Consequentemente. Por isso que sempre mexendo, mesmo após desligar o fogo. Passando a espátula por toda a panela, pelas laterais, pelo fundo, para se certificar de que nenhum pedacinho desse recheio, nenhuma partezinha tá queimando. Principalmente recheios brancos, tá? Nosso recheio já tá quase no ponto. Esse é o meu recheio preferido, recheio de coco. E nosso recheio já chegou no nosso ponto. O ponto para recheio de bolo é o chamado ponto de bloco. Por quê? Porque a gente vai pegar nosso recheio, deixar cair e ele vai cair como uns pedaços, em blocos. Ele não vai cair líquido. Esse é o nosso ponto. Dessa forma a gente vai ter um recheio num ponto seguro para o nosso bolo, para ele ficar em pé e perfeito. Então, ó, ponto atingido, nós vamos desligar o fogo, continuar mexendo. A panela está quente e a gente não pode parar de mexer, senão o recheio que está em contato com a panela embaixo, ele vai grudar, continuar cozinhando. Então, ó,
Nós continuamos mexendo. Pode até tirar da boca para ele esfriar mais rápido. Quando eu notar que o meu recheio não tá mais pegando no fundo da panela, eu aí sim paro de mexer e já coloco ele num recipiente que ele vai esfriar e descansar para ser usado no dia seguinte. Ponto importante no nosso recheio. Assim que sair da panela, a gente vai pôr no recipiente para descansar e esfriar. E vamos utilizar desses saquinhos. Eles vendem em supermercado, lojas de embalagem. Eu utilizo para tudo aqui. Ao longo do curso vocês vão ver. E aí a gente coloca sobre o nosso recipiente de forma que esse plástico toque no recheio, em todo o recheio. Porque eu não quero que tenha nenhum espaço para vapor para criar película no nosso recheio. Então, o plástico em contato